Sejam bem-vindos a mais esta oportunidade e vamos estudar um pouquinho aqui do livro Sinal Verde, que foi pelo espírito de André Luiz através do Chico Xavier, né? Então esse livro, ele é assim, um livrinho que nos remete a repensar no nosso dia a dia. E hoje ele vai falar sobre chefia e subalternidade. Olha só. O chefe e o subordinado, quais são o que cada um precisa, qual postura, né, que a gente deve ter um para com o outro. Então vamos lá. Não olvidar que o chefe é aquela pessoa que se responsabiliza pelo trabalho da equipe. Muitas vezes a gente vê o chefe como uma pessoa ali meio brava, um ser que quer se mostrar, puxa saco da diretoria, né? Então, nem sempre o chefe é bem visto, né? Principalmente dentro de uma empresa onde tem ali, né? Tem os assistentes, os auxiliares, e tem a supervisão, tem o chefe, tem a diretoria, enfim, tem todo aquele processo. Tem aqueles que são a chefia mais pessoal entre o patrão e os funcionários. Então tem diversas situações hoje que nós nos encontramos, mas eu acho que cabe para todos. Aqui ele colocou chefia e os subalternos, né? Mas eu acho que as lições são bem-vindas, tanto de um lado como do outro. Então, não olvidar que o chefe é aquela pessoa que se responsabiliza pelo trabalho da equipe. Ele é o responsável pela equipe, pelas ordens que ele recebe, né, dos seus superiores, e assim sucessivamente. Então, nós temos que respeitar aquele que está no cargo de chefe. E um dia... Hierarquia. A hierarquia... Mas a hierarquia é importante, porque se não houver hierarquia, é bagunça, gera desordem. Qualquer lugar. Até na espiritualidade nós temos hierarquia. É ou não é? Então, por que nós também não precisamos ter? E é necessário. Dentro desta casa existe uma hierarquia. Porque senão, o que a gente... Infelizmente, nós seres humanos, né? Nós achamos que, como não tem uma hierarquia, vira bagunça. Faz parte, nós mesmos entramos nesse esquema. E aí a gente reclama, está uma desordem, não sei o quê. Aí você fala, poxa, mas também a chefia ali também exagera um pouco. Então tem que haver um equilíbrio. E é isso que ele quer buscar aqui. Um equilíbrio entre um lado e o do outro. A melhor maneira de reverenciar a quem dirige será sempre a execução fiel das próprias obrigações. Então, assim, eu não vou dizer aqui, tem os puxa-sacos, né? O puxa-saco, existe essa expressão ainda, puxa-saco? Tem nas empresas? Hoje eu mesmo sou meu chefe, então não tem nenhum puxa-saco. Mas sempre teve, né? Por quê? Ele acha que com tinha um programa lá do Chico Anísio, que ele, né, eu passei num lugar, aquele que, né, para ganhar nota, levava presentinho para o chefe e tal. Mas o que ele quer dizer? Nós temos que fazer a nossa obrigação, a melhor maneira de reverenciar o nosso chefe é o quê? Fazendo o nosso melhor, fazendo aquilo que nos foi pedido. Então eu tenho que cumprir a minha tarefa de acordo com o que foi colocado. Né? Então, faz parte dessa situação, porque tem que haver ali uma ordem, tem que haver um processo. E a gente jamais deve esquecer que, dentro de uma empresa, tem que haver esta situação para que a empresa progrida. Né? Eu não posso ficar pensando que o chefe, o diretor, vai ficar rico. O problema dele, ele está me dando um emprego. Está me dando uma oportunidade de ganhar o meu sustento. Está me dando oportunidades. E não é porque às vezes eu sou subordinado, que eu vou querer que o meu chefe não progridam na vida. E às vezes, muitas vezes, a gente fica criticando o nosso chefe porque
agiu de uma forma ou de outra. Existem os excessos, sim, tanto de um lado como do outro. Mas eu entendo que nessa questão tem que haver a união. Porque se eu remar contra a maré, o que eu vou fazer? Eu vou afundar o navio. Se eu estou dentro de uma empresa, eu preciso remar junto com aquela empresa. Senão se todos nós vamos ser contra a empresa fale, vai, e aí eu vou ficar desempregado. Né? Mais ou menos isso seria. Então é importante que a gente reconheça a função dos donos. Se ele é um bom, não é, eu tenho meu livre-arbítrio de eu ficar não onde eu quero, né? Eu fico onde eu quero. Mas eu tenho que reverenciar, eu tenho que respeitar aqueles que estão acima de mim. Né? Acho que não tem muito o que falar nisso. Quem administra efetivamente precisa da colaboração de quem obedece. Então lá, esse aqui é longo. Quem administra efetivamente precisa da colaboração de quem obedece. Então o chefe precisa da colaboração do quê? Dos seus subordinados. Mas, se quem obedece, o subordinado, necessita prestar atenção e respeito a quem administra. Ou seja, ambos precisam uma troca, se respeitar. Não é porque eu estou como chefe que eu sou dono do mundo, não é assim. Eu tenho que respeitar aquele que está trabalhando para mim e vice-versa. E quem administra necessita exercer bondade e compreensão para quem obedece. Bondade e compreensão. Às vezes, nós estamos numa situação, às vezes eu passo por uma outra função que eu me acho todo poderoso. Isso sobe a mente das pessoas, muitas vezes. Se acham que tem o poder na mão de fazer o que bem entende com as pessoas. E não é assim. Né? Acho que tem que haver o respeito. Quem administra tem que administrar, exercer a bondade, exercer a compreensão. Ser enérgico, sim. Tem que conduzir e tem que levar o que foi lhe ordenado, mas não fazendo ninguém de idiota, ou pegar a régua, né, bater, ou fazer alguma coisa diferente lá. E tem e para quem obedece, né? Deixa eu ver, quem administra necessita exercer bondade e compreensão. Para quem obedece, a fim de que a máquina do trabalho funcione com segurança. Então tem que haver, né? Para que essa máquina funcione adequadamente, precisa haver um equilíbrio do subordinado, do chefe e assim sucessivamente. Seja qual for, né, a função. Eu sou um profissional, sei lá, que tem um só funcionário, não importa. Trabalho tenho meu ajudante, não importa. Eu tenho que dar as ordens e respeitar, e ensinar a ele a respeitar. Porque naquele momento, ambos precisam um do outro. O dono precisa do subordinado, o subordinado precisa do dono. Orientar é devotar-se. Muitas vezes nós guardamos conosco alguns segredos. E eu percebi, a gente tem assim, algumas experiências onde as pessoas muitas vezes guardavam segredos, não queriam mostrar ou falar o que realmente sabia, com medo de que alguém tirasse o seu lugar, não é verdade? É impossível a forma de exercer qualquer que seja a atividade da forma com que o outro está fazendo. Cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua forma, cada um tem o seu conhecimento. Você pode orientar a pessoa, não precisa esconder. Agora, a maneira pela qual ele vai conduzir o trabalho é individual, é de cada um. O sucesso não é de quem ensinou, é de que forma conduz as atividades. Aquele que realmente ensina é aquele que mais estuda. Eu estou me preparei, eu preciso
muitas vezes a gente não consegue entender o sucesso de alguém, mas ele às vezes está ali exercitando, está estudando, está se aperfeiçoando, está fazendo cursos, está melhorando o seu conhecimento. Para quê? Para conseguir os objetivos que ele tem na vida. Agora, se a pessoa não tem essa visão e reclama que ninguém olha para ele, que ele não cresce dentro de uma empresa, que ele não é valorizado, né? Não vai. Você tem que mostrar, fazer o quê? O seu marketing pessoal. Isso é importante. Você tem que mostrar. Olha, vou entrar numa faculdade, vou fazer a especialização daqui, vou fazer de lá. Mas nunca, jamais esperem que vocês serão elogiados. Porque tem muita gente achando que, porque tem uma formação universitária, que sabe falar inglês, teve experiência internacional, ele chega numa empresa e se ninguém falar bem dele, ele acha que ele não é um bom, não está ali ocupando o cargo corretamente. E aí ele se desanima com ele próprio, ou com, poxa, meu chefe não me valoriza. Então, jamais queiram, nunca esperem do seu superior algum reconhecimento. Faça a sua parte. No horário, no momento certo, a nomeação ou a promoção, obrigado, vai chegar. Se não for naquela empresa, você adquiriu know-how suficiente para levar uma outra empresa, não é? E é interessante, eu passei por diversas funções e a gente, assim, você jamais pode coibir ninguém a crescer. E você também não se deve também ficar ali amarrado numa redoma, né, num círculo de comodidade. Nós temos que sempre olhar, nós temos que sempre estar atentos ao que o outro está fazendo, né? Para que você não se torne ali uma criatura que não sai, não progride. É importante isso. Você não vai desrespeitar ninguém, você não vai querer puxar o tapete de ninguém. Mas você precisa estar atento ao que acontece tudo ao seu redor. Para que você consiga, né? Você com atitudes, com bons modos, com respeito, você conquista aquele que você está querendo alcançar. Sem precisar puxar saco, sem nada, mas com a sua força de vontade, com o seu trabalho. Então, aquele que está ensinando, o que ele quer dizendo aqui, é aquele que mais estuda, é o que mais se preocupa, é o que mais vai atrás, vai ver o que precisa para eu alcançar os objetivos. Eu quero ser um presidente, quero ser um diretor, né? O que é preciso fazer para eu alcançar a diretoria? No mínimo, ter um curso universitário, uma pós-graduação hoje, no mínimo, tem que saber falar inglês, espanhol, enfim, cursos técnicos de Excel, de Word, enfim. Você tem que ter ali toda uma bagagem para conseguir chegar. Financeiro, tem que ter uma condição, entender um pouco de finança, administração. Se formar, muitas vezes, buscar aquilo que você está atuando hoje. Então, hoje, eu estou dentro de uma empresa onde é uma empresa assim, administrativa. Eu vou fazer uma faculdade de medicina, eu vou buscar crescer, né? Não é, a gente às vezes busca aquilo que, não, eu quero ser, sei lá, um médico, mas está trabalhando com uma administração, não adianta. Ele tem que procurar algo relacionado ao que ele está querendo se formar. E muitas vezes a gente entra no primeiro emprego e ali você acaba descobrindo que você tem um campo para alcançar, né? Eu vou dar exemplo do meu filho, tá? Eu queria que ele estudasse engenharia. Ele foi estudar e não tinha quem o tirasse da cabeça dele de fazer gastronomia. Eu quero gastronomia. Puxa, tudo bem. Eu falava, mas gastronomia você vai ficar restrito. Não vai? O que você vai conseguir alcançar? Não, eu quero ser. Então, eu respeitei a opinião dele, o querer dele, mas orientei, olha, filho,
Se você estudar outra coisa, você vai ter um espectro muito maior em outras coisas. Mas, jovem, 17, 18 anos, você... Então vai. Bom, se formou, fez ali a faculdade, fez... E aí ele foi trabalhar no primeiro emprego. E por coincidência, aqui em São Bernardo, no Zelão, lembra aqui o Zelão? Ele ganhava R$300 por mês. Ele saía de casa, tipo, 6 horas, 7 horas da manhã, chegava em casa às 4, 5 horas da tarde, você não conseguia o cheiro dele de gordura. Ele não ficou 30 dias, ficou acho que uns 2 meses. Ah, pai, não dá. Não consigo. Poxa, eu tô aqui me complicando tudo. Eu falei, mas é isso, você quer já sair, você quer ser um cozinheiro já renomado? Tal? Não, vai ter que cortar cebola, fazer um monte de coisa. Mas ele tentou e viu que, poxa, pai, acho que eu vou fazer uma pós-graduação. E aí fez em economia. Aí abriu um monte de coisa para ele. Ou seja, eu tenho algo comigo, eu posso fazer. Vamos primeiro assim, é uma sugestão, não estou aqui querendo modificar ninguém, né? Mas por experiência. Eu não tenho assim um caminho, então eu vou fazer um caminho onde eu tenho amplitude das minhas funções. Então, administração, advocacia, engenharia, tudo bem. Aí eu quero ser professor, tudo bem. Faça o seu principal. Aí você pode se especializar em geografia, história, fazer, né, cozinha, fazer o que bem entende. Mas você tem algo que, uma segunda opção. Não sei, se eu estiver errado, eu gostaria de ouvir aí se tem alguma opinião, que às vezes a gente dá uma opinião e não está dando essa opinião certa. Mas é importante hoje, para você não, porque às vezes você fica querendo buscar algo naquilo que você sabe, mas não te dá recursos financeiros para você se autossustentar. Você acaba se frustrando, né? Quero ser, sei lá, jornalista, mas, poxa, não que não ganhe bem, mas até você conseguir, vai ter que, fazer muito para chegar até lá. E às vezes não te dá o retorno que você precisa. Então, às vezes, é melhor você ter uma condição onde te dá uma grande abertura. Hoje é TI, né? Hoje o que está pegando aí é TI, é a profissão do momento. Pô, vou fazer TI, então. Ah, mas eu queria fazer geografia. Faça TI. Depois, quando você vê que você já conseguiu algo, alguma coisa importante, faça geografia. Não querendo desmerecer ninguém, ou professor que está na área de geografia, pelo amor de Deus. Mas por quê? São profissões restritas. São profissões onde você não consegue ir para outro tipo de profissão. Você fica, né? Gastronomia, o que você vai fazer? Vai ter que fazer arroz e feijão, não tem jeito. Vai trabalhar na administração? Não vai. Então, é isso que eu quero dizer. Você precisa, hoje, um curso técnico, pelo que a gente percebe, é importante. Hoje, estão faltando técnicos do mercado. Então mas eu quero faça um técnico, ganhe dinheiro e você mesmo pagar a sua faculdade. Não precisa depender de ninguém. Porque muitas vezes a gente chega à faculdade com 16, 17 anos, mas é cru totalmente. Eu fiz a minha primeira faculdade, foi assim, né? Ia para os barzinhos, aquela coisa toda, não dava devida atenção. Fiz a segunda. Nossa, que diferença que é. Você pega o quê? Você adquire conhecimento, você vai entender, você vai compreender que aquilo que você está fazendo é importante. E perder uma aula, né, para ficar batendo papo em algum lugar ou para algum lugar, não é legal. Mas quando você está com 18 anos, 17, você ainda está meio cru nessas coisas. Então eu acho interessante fazer algo, pelo menos hoje, um pouco mais, né, mais técnico. Pega know-how, conhecimento, experiência, e aí enfrenta uma universidade. Me perdoe, eu acabei entrando em outro assunto. Oh, nossa palestrante chegou, ufa, que legal. E para finalizar, ele diz assim: um chefe não tem obrigação de revelar ao subordinado os problemas que lhe preocupam o cérebro.
tanto quanto o subordinado não tem o dever de revelar ao chefe os problemas que porventura carregue no coração. Os meus problemas, né? Ninguém precisa ficar, meu chefe não precisa ficar ali, eu ficar despejando o meu, né? Desculpa a expressão, meu pinico na cabeça do chefe lá, ou vice-versa. Não. Só se eu tiver uma amizade, quero conversar com alguém, tudo bem. Mas imagina lá, o chefe já está com a cabeça quente. Aí você chega lá, pô, hoje eu briguei com a minha esposa, não sei o quê, tive problema aqui, tive problema de lá. Você vai complicar mais ainda. Então a cabeça do cara já não estava legal e ainda você vai complicar. Então a gente tem que também aprender a respeitar, ao não despejar na cabeça dos outros os nossos problemas. Salvo quando você tem ali uma intimidade, que quer desabafar, estou precisando de ajuda, né? Mas a gente não pode ficar também sempre despejando nos outros os nossos problemas. Vai resolver alguma coisa? Não. Se eu tiver confiança e puder conversar e a pessoa respeitar, tudo bem, é um desabafo. A gente tem às vezes esses desabafos, mas que isso não vire rotina, pelo amor de Deus, porque senão você se torna chato. A gente se torna chato de estar sempre colocando para os outros os nossos problemas. Não é verdade? E olha que isso a gente aprende nos livros, a gente está estudando aqui esta coisa aqui desse livro, Sinal Verde, que muitas vezes isso tudo passa desapercebido na nossa rotina, né? As mínimas tarefas, os mínimos detalhes, às vezes a gente não se dá conta dos erros que cometemos. Você vê, e é uma coisinha tão simples, chefia e subalternidade. Só para finalizar, eu costumo dizer sempre, que quando a gente tem ali um chefe que é bravo, que não sei o quê, a gente começa a brigar com ele desde a hora que você está tomando banho às 5 horas da manhã. 6 horas você está debaixo do chuveiro e brigando com o chefe, né? Para que, aquele cara, nossa, hoje eu vou ter um dia terrível, ele já vai me pegar no meu pé, não sei o quê. Você já fez todo ali aquele cenário que você já despejou na cabeça dele, já mandou energias lá maravilhosas para o seu chefe. Aí você chega no escritório, como que você acha que ele vai estar? Né? Você já poluiu a mente dele com os seus pensamentos. Ele já vai estar carregado. Então, a gente tem que ser o quê? Fazer o contrário. Se eu quero que meu chefe, ou quem quer que seja, eu vou ter que me relacionar, ou estarei numa reunião, ou vou ter algo um pouco difícil, ou vou fazer algum tipo de entrevista que seja, eu não preciso ter medo, eu tenho que fazer o quê? Iluminar, eu tenho que mandar boas energias para aquele com quem eu vou estar. Por quê? Na hora que eu estarei com ele, de frente com ele lá, vai ser diferente. É fato, gente. A gente aprende isso às duras penas. A gente estar discutindo antes do tempo com a pessoa e você chega, você fala um bom dia e vai falar, por que bom dia? Você já leva outro né? Então, temos que ter esse tipo de cuidado, esses detalhes da vida da gente. Pena que a gente começa a adquirir isso um pouquinho tarde, mas nunca é tarde para aprender. A vida nos mostra muitas coisas, né? Coisas certas, erradas, nós erramos bastante. Mas eu acho que quando a gente erra, é uma lição. E não devemos continuar errando. Nós temos que ir buscando cada dia uma coisa melhor para todos nós. Tá bom? Me perdoe se eu sair um pouquinho do tema aqui, mas é gostoso a gente às vezes falar das experiências. Porque muitas vezes uma experiência que eu tive pode ajudar a uma outra pessoa, né? E aproveitando, bom, acho que vamos fazer já então a apresentação, né? Então, uma boa noite a todos. Nós estamos aqui no Grupo Recomeço, para quem não sabe, estamos, né, passando também pela internet a apresentação aqui no Jordanópolis. E eu queria fazer aqui né, pedidos. Nós vamos fazer os caldos, vai ser em agosto, né? É um caldo que nós já temos aí um know-how e sucesso. Quem
quem experimentou, quem adquiriu, né, sabe o quanto é gostoso, porque é feito com carinho, a gente faz isso com muito carinho dentro da nossa casa. E vai ser um delivery, né? Então vai ser no dia 17/8, agora de agosto. Espero que esteja frio, viu, gente? Eu vou torcer para fazer frio, me perdoe que não faça muito calor. Então, esses pedidos, eles precisam serem feitos até o dia 15/8. Por quê? Para que a gente tenha um conhecimento, saber o número de pessoas que fizeram os pedidos. Para aí sim, quem for preparar, já compra na quantidade certa. E o horário para retirar é das 11h30, isso vai estar tudo escrito na secretaria, tá? Das 11h30 é o horário que as pessoas poderão vir aqui na nossa casa e retirar o caldo. Das 11h30 até 12h30. O pote que vai ser, nós vamos ter 3 sabores, abóbora com e sem carne, a mandioquinha e a ervilha. Serão 3 sabores que nós nos propusemos a fazer. E o pote de meio litro, nós vamos cobrar R$20, tá? Eu acho que é um valor justo, né, para cobrir aí o que for e para ajudar a nossa casa também, tá bom? Então, depois, se alguém quiser mais alguns detalhes, tá, é importante que, é retirar aqui. E o horário que nós vamos deixar aqui a casa aberta, 11h30, abre os portões aí e a gente faz as entregas, tá bom? E os pedidos poderão ser já feitos lá na secretaria. Já tem uma lista para você escolher qual o caldo que você precisa, tá bom? Eu tenho ainda um minutinho, deixa eu ver aqui. Bom, a yoga tá rolando aí, estão sabendo já, né? Não sei quem... o horário. Eu também queria participar, mas infelizmente o horário não dá. Mas vamos ver se a professora conseguir um horário à noite, né? Porque é das 14 às 15h30 e das 15h30 às 17 horas, né? Então é um horário assim, um pouquinho complicado, mas ainda acho que tem a vaga ainda? Só das 15h30? Tem mais 2 ou 3 ainda, né? Então já formamos um grupo de mais de 20 pessoas. E é super legal, a gente já ajeitou o nosso salão lá em cima, né? Não tem mais vaga? Ah, então me perdoe, me desculpe. Então já, quem se inscreveu, né? Mas vamos ver, depois falando com a professora, se a gente consegue abrir um horário lá para das 18, alguma coisa em frente aí, tá bom? E o último recado é do que eu preciso falar? Dos mantimentos vocês já leram das cestas básicas e já leram inclusive do Evangelho no Lar, que é algo que a gente não pode esquecer, tá certo? É importante, onde a espiritualidade nos recomenda e insiste nessa recomendação de nós não deixarmos de praticar o Evangelho no Lar, tá certo? Depois, se alguém aqui ainda não sabe aí o procedimento, tem lá na secretaria todo o roteiro de como fazer o Evangelho no Lar, tá bom? Então vamos lá. Então vamos elevando os nossos pensamentos a Jesus, fazendo um colóquio amoroso de agradecimento por mais esta oportunidade. E para que nós possamos receber toda esta energia que a espiritualidade, estes irmãos de luz nos prepararam para esta noite, descruzamos os nossos braços, as nossas pernas, relaxamos o nosso corpo para que possamos estar bem à vontade. E com isso, receptivos às energias, aos pensamentos e às súplicas que nós iremos fazer com esses irmãos que graciosamente se colocam aos nossos lados e, através do meu pensamento, pedir aquilo que melhor ou que mais eu preciso para este momento. Eu posso pedir por saúde, eu posso pedir por fortalecimento pessoal, intelectual, pedir por um bom emprego, por que não? Pedir pela minha fé, pela minha fortaleza, para que as dificuldades que se apresentem
à minha frente, eu possa superar. Onde o meu amor, a minha fé, o meu carinho são maiores que todos os percalços que talvez eu teria que passar. E esta energia, com certeza, esse pensamento, os nossos irmãos de luz levarão até o nosso querido Mestre e Pai maior. E junto com isso, junto com esta energia que acumulamos nesse instante, com esta corrente de luz, podemos, da mesma forma, pedir por aqueles que não foi possível estar presente nesta reunião, pelos nossos parentes, irmãos, filhos, aqueles que nós deixamos em casa, que esta corrente de luz possa alcançar todos esses cantos de onde meu conhecimento, o meu cérebro puder alcançar. E junto, pedir a Deus, pedir a esses iluminados que possam também, da mesma forma, irradiar esta energia até os hospitais, as creches, os asilos, os orfanatos, aos andarilhos nas ruas, aos cárceres também, para que todos possam alcançar, através do amor, a plenitude do conhecimento, do perdão, da nossa excelência. E pedir também pelo nosso querido planeta, que nos acolheu desde épocas passadas, mostrando-nos através das nossas reencarnações e nos ensinando os objetivos espirituais de cada um de nós, a nossa excelência espiritual. E desta forma nos colocamos a seus pés, Pai, de joelhos em pensamento, para lhe dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentações, mas livra-nos de todos os males, que assim seja. Que assim seja. Muito bem. Então vamos receber a nossa palestrante de hoje, a Vanice, que nos trará mais ensinamentos que nós tanto precisamos, né, ouvir. Uma boa noite a todos e até uma próxima oportunidade. Você vai se dar bem com essa criatura? Sim, me obedecer. Bem? Uma boa palestra. Boa noite. Boa noite. Que seja uma noite abençoada. Depende de nós. Depende do quanto nós estamos de coração aberto e de mente bem maleável, né? A nossa mente tem que se abrir para o novo. E eu não vou ensinar nada para ninguém, tá? Ele falou, mais ensinamentos. Eu vou repetir aqui o que eu estudo, o que eu leio. E eu espero que no final vocês saiam morrendo de vontade de ler, de buscar conhecimento, né? De confirmar o que foi falado aqui, de sentir se serve ou não para você, né? Porque ninguém tem a verdade absoluta. Cada um tem a sua verdade. Nós vamos construindo a nossa verdade, né? Então a minha verdade não é a verdade de vocês. Espero que vocês saiam daqui com vontade de buscar o tema da noite, né? E hoje a gente vai falar de autocura. Ah, mas eu não tô doente, né? Alguém pode estar se falando aí. Como não? Todos nós encarnados temos alguma enfermidade. Pode ser física, pode ser mental, pode ser espiritual, emocional principalmente. Todos nós temos alguma enfermidade emocional,
Ninguém é normalzinho de verdade, né? Totalmente normal. E o legal é ser meio louco mesmo, né? Meio maluquinho assim é mais legal, né? Então vamos lá, vamos falar de autocura. Esse tema foi extraído do livro Minutos com Chico Xavier, tá? E tem aqui o tema autocura. Se a gente quer falar em cura, é importante a gente ter consciência, primeiramente, de como nós adoecemos, né? Pelo menos uma noção básica de como funciona o processo de adoecimento. Nós já entendemos que somos essencialmente espíritos, né? Nós não somos essa vestimenta que nós estamos apresentando hoje. A nossa essência é espiritual. E o espírito, como diz no livro dos espíritos, ele é como uma chama de uma vela, que nós simploriamente falamos energia, nós somos energia, né? Mas só para dar uma noção para nós, eles nos comparam a nossa essência espiritual como a chama de uma vela, não tem forma. Não tem essa forma que nós apresentamos, essa forma é provisória. E pasmem, essa forma somos nós que criamos. É a nossa mente, o nosso pensamento que cria a nossa forma, a forma que nós apresentamos hoje. E como que isso acontece? Ao longo das nossas existências, das nossas experiências, nós vamos gravando tudo isso. Nós vamos formando um quantum energético naquela chama, né? Aquela chama, ela vai consumindo todas as nossas experiências através do nosso corpo emocional. Então, o nosso corpo emocional, as nossas emoções, é o que nós temos de mais importante. É o que nós temos mais a zelar. É por isso que nós encarnamos e reencarnamos, para curar as nossas emoções. São elas que ditam o nosso destino. São elas que falam se nós vamos sofrer ou se nós vamos ser felizes. É com ela que nós temos que lidar todos os dias, com as nossas emoções. Então, ao longo das nossas experiências, nós vamos acumulando essas emoções através de um quantum energético. Não vamos nos aprofundar muito, né? Porque não é muito isso que interessa. E vai ficando tudo registrado. Então, quando nós vamos reencarnar, existe ali, né? Os nossos pais estão ali juntinhos, tem a relação sexual e ali tem a fecundação do óvulo. Quando tem a fecundação do óvulo, o nosso espírito, depois de uma programação de vários anos, de muito tempo, não é contado em anos, né? Mas leva um longo tempo para fazer uma reprogramação reencarnatória. No momento da concepção, o nosso espírito, a nossa essência se liga a este óvulo. E todo aquele quantum energético que nós temos acumulado, ele vai ditando a formação do nosso corpo físico. Então, por exemplo, uma pessoa que fumou a vida inteira, ela prejudicou o corpo físico dela, especialmente os pulmões, né? De alguma forma ela prejudicou ali. Então, quando ela vai reencarnar, ela traz aquele registro energético do ato dela, do fumo, neste caso, né? Neste exemplo. Então, quando o corpo daquela nova criança, daquele novo ser está em formação, esse registro vai sendo transferido para o corpo físico. Do perispírito vai sendo transferido para o corpo físico. Então, ali vai sendo depositado todas as possibilidades físicas, biológicas do nosso corpo. Então, por isso, muitas vezes, uma criança já nasce com alguma enfermidade.
Algumas vezes a pessoa, ela só vai expressar, ela só vai trazer a enfermidade no corpo físico depois de muitos anos. 30, 40, 50 anos que ela traz aquela enfermidade. Talvez porque ela tenha méritos para durante todo esse tempo reformular as suas emoções, os seus pensamentos, os seus vícios de comportamento, para ter uma chance de absorver ou não esse registro que ela traz no perispírito. Então é mais ou menos assim que se formam as doenças, né? Vícios que nós trazemos, porque quando nós desencarnamos, não viramos santos, né? Nós vamos levar conosco toda a nossa forma de pensar, toda a nossa forma de sentir, tudo isso a gente leva conosco, são os registros que nós acumulamos no nosso perispírito, no nosso corpo astral, corpo espiritual, né? Pode chamar como quiser. Nós vamos acumulando ali os nossos registros. Então, quando nós desencarnamos, não viramos santos. E quando nós reencarnamos novamente, nós trazemos toda essa bagagem conosco. E é esta bagagem que vai determinar a saúde ou o desequilíbrio do nosso corpo físico. O nosso corpo físico é como uma esponja. Ele absorve, né, todo o conteúdo energético que nós trazemos, vida após vida. Muitas enfermidades, elas se iniciam aqui, nesta vida. Não é que nós trazemos tudo de outra vida. É que nós trazemos o nosso padrão de pensamento e de sentimento. Isso nós carregamos ao longo da nossa existência, como espírito. Então é muito difícil a gente adoecer simplesmente do aqui e agora, né? Nós já trazemos viciações mentais e emocionais de muito tempo. Nós estamos aqui reencarnados hoje para curar esses padrões, para minimizar os efeitos, os registros que nós estamos depositando no nosso corpo espiritual, né? Então é mais ou menos assim que acontecem as enfermidades. Então, sabendo disso, qual é a nossa responsabilidade perante as nossas doenças? Total. Então adianta eu vir aqui e ficar orando para que Deus me cure? É coerente isso, né? A gente precisa usar a nossa inteligência. Adianta eu pedir para Deus me curar? Eu não estou falando que não se deve orar. Nós devemos usar essa ferramenta, a oração, a prece, a conexão com o divino, como uma forma de conexão, né? Para que eu possa me ligar mentalmente, energeticamente com o divino, com frequências mais altas, que vão me trazer bem-estar, mas que não vão arrancar de mim a minha enfermidade. Assim como eu construo a minha enfermidade, eu desconstruo também. Eu tenho esse poder, nós temos esse poder. Porque foi Jesus que disse, sois deuses. Não é assim que ele falou? Também parece que uma vez ele falou assim, vocês podem fazer tudo o que eu faço e até mais. Ele falou isso. E será que a gente já consegue fazer um grãozinho de areia igual a ele? Eu acredito, assim, que o nosso erro como ser humano está em querer utilizar muito a mente, o intelecto. A gente vem aqui toda semana, a gente escuta os ensinamentos de Jesus, mas nós estamos
apenas escutando com a mente o que ele veio nos trazer. O importante é sentir. A gente tem que escutar com os ouvidos, mas a gente precisa levar essa informação para o nosso coração, né? Porque o nosso coração é a grande usina do nosso sentimento. Por isso que eu falei, as emoções são o único motivo da nossa reencarnação. É ela que nós precisamos ouvir, é ela que nós precisamos cuidar e curar. Porque não adianta ficar ouvindo os ensinamentos de Jesus por 2000 anos e não ter a capacidade de copiá-lo, de usá-lo como modelo, mas ter atitude. E é isso que nós estamos fazendo por todo esse tempo. A gente está apenas mentalmente absorvendo os ensinamentos dele. E ainda não colocamos nada em prática. Não sentimos. Nós não temos a capacidade nem de perdoar uma pessoa. Que é o ensinamento que mais se bate em cima, né? Perdão. E nós temos tanta dificuldade. O pior ainda, nós não conseguimos perdoar nem a nós mesmos. Não seria assim sensato de falar, né? Eu não consigo perdoar o outro, mas eu me perdoo totalmente. Eu me amo, porque não é também a lei dele que ele trouxe? Amar ao próximo como a si mesmo. Então ele está dizendo que primeiro eu preciso me amar. Eu preciso gostar realmente de mim. Mas quem é que se ama de verdade? Se você começar a entrevistar uma pessoa, você vai perceber o quanto ainda falta de amor por ela mesma. E se eu não me amo, eu sou incapaz de amar o outro. Porque eu não estou sentindo o amor. Acredito eu, né? Tô falando porque eu sou igualzinha a todo mundo. Mas quando a gente começa a fazer reflexões sobre o tema, a gente começa a pensar, né? O amor, ele tem que ser sentido. Primeiro eu tenho que sentir o amor por mim. Completamente, integralmente, por quem eu sou, por quem eu aparento ser. Verdadeiramente eu tenho que sentir por mim. E se eu não consigo, se eu tiver um ponto de crítica quanto a mim, eu sou incapaz de amar o outro. Eu não amo de verdade, eu penso que eu amo. E é isso que a gente vê, né? O nosso amor ainda ele é superficial. Ele não chega perto nem na direção do amor incondicional, que é o amor universal, que é Deus, a grande força criadora do universo. E nós somos filhos dessa força. A maior força. E assim, as nossas palavras são muito simples para falar sobre Deus. Sobre essa força infinita, que é amor, porque ela cria. Só o amor cria. Só o amor cura. Então olha como é difícil da gente, ainda estamos longe de sentir o amor verdadeiro. Porque o amor verdadeiro cura. E nós não conseguimos nos curar. É muito difícil, né? Existem pessoas, né? Existem muitos relatos de pessoas que já alcançaram essa cura. Mas se você observar bem essa pessoa, ela fez uma mudança drástica dela mesma. Ela olhou para dentro dela. Ela se redescobriu, ela se reinventou. É praticamente uma nova pessoa. Mas ela conseguiu. E se o outro conseguiu, eu não posso conseguir? Nós somos todos emanados da mesma fonte. Desta fonte
infinita de amor, sabedoria, harmonia. Então, amor, sabedoria, harmonia está dentro de nós. Nós só precisamos acessar essa fonte, que é Deus em nós. Parece difícil, né? É difícil, mas a responsabilidade é nossa. Então, o primeiro passo para a cura verdadeira é o despertar. E esse despertar, ele vem com muitos questionamentos. Quem eu sou? E aí eu vou atrás. Eu sou filho da força criadora. Infinito amor, infinita sabedoria. E onde está isso dentro de mim? Aí eu começo a perguntar para minha doença. Por que você está me visitando? A doença, na verdade, não existe. Ela é fruto da nossa mente. Porque nós criamos a doença com a nossa mente. A mente gera o pensamento gera sentimento e emoção. Então, nós criamos com a nossa mente. E o que essa doença, essa ilusão da nossa mente, está querendo me dizer? Né? Após o despertar, após o reconhecimento de que eu construí, né? Porque eu preciso ter essa responsabilidade, eu preciso assumir a responsabilidade. Bem simplesmente, nós sabemos como que nós criamos a doença. Através das nossas emoções em desequilíbrio. Através dos nossos pensamentos desalinhados, cruéis. Né? Padrões de pensamentos. Por que padrões? Porque geralmente nós pensamos todo dia na mesma coisa. Você já parou para pensar nisso? Começa a anotar os seus pensamentos. Pega um caderninho e deixa sempre perto de você. Tô pensando isso, isso, isso. Ai, daqui a 1 hora eu tô pensando isso, isso. Aí no dia seguinte anota de novo. Faz isso por uns 15 dias. Aí daí 15 dias você vai lá e começa a ler os pensamentos que você teve. São repetitivos. Às vezes você pensa 1000 vezes no dia a mesma coisa. E durante 15 dias, com certeza, um pensamento você vai ter o mesmo todo dia. Isso é um padrão que nós criamos. Aí quando você detectar que você pensa sempre a mesma coisa, analisa o teor desse pensamento. Positivo ou negativo? Bom ou mal? Pessimista? Como que é esse pensamento? Aí começa a analisar. Né? Esse é o segundo passo para a nossa cura. Essa análise profunda, sincera, verdadeira. A terceira fase, autoacolhimento. Porque a partir do momento que eu assumo minha responsabilidade pela minha doença ou pelo meu desequilíbrio, às vezes não é uma doença física, né? Às vezes é um problema de relacionamento que não deixa de ser um desequilíbrio emocional. O nosso problema em admitir alguma coisa é que nós sempre achamos que o outro está errado. Algo fora de mim está errado. Igual a Aida estava falando do trabalho, do chefe. Nós sempre achamos que o chefe está errado. O chefe é péssimo. Porque ele ganha milhões e eu ganho 1 milhãozinho. Né? Ele ganha 1 milhão, eu ganho 1 milhãozinho. Então o chefe está errado. A gente está sempre pondo a culpa no outro. Né? Eu não estou me dando bem com outra pessoa. A culpa é dele, porque ele é isso, porque ele é aquilo, porque ele é chato, porque não sei o quê. Né? Então esse é o nosso problema. Então nessa análise, nesse autoacolhimento, nós precisamos ser sinceros. Né? Assim como eu vejo o cisco no olho do outro, ó, que tem um capítulo no Evangelho que fala só sobre isso, hein? Recomendo.
Assim como eu vejo cisco no olho do outro, eu não vejo a trave que está no meu olho, né? Porque é muito mais fácil olhar para frente e ver lá que o outro está errado do que olhar para mim, né? Tem um capítulo no Evangelho só para isso, ó. Deixa eu ver o que eu anotei só para não fugir. Autoacolhimento. Aí quando eu vou me acolher, eu vou admitir as minhas falhas. Aí eu vou começar o autoamor, né? Eu detectei que eu estou doente, eu vou analisar por que eu estou doente, porque assim também, ó, cada doença, ela traz um significado pra gente. Isso é uma questão de estudo também, de buscar conhecimento. Mas cada doença, ela traz assim, nitidamente, aonde está o nosso desequilíbrio emocional. Por exemplo, uma doença no fígado, uma pessoa raivosa. Uma doença no pulmão, uma pessoa triste. E por aí vai, né? Cada órgão, cada dedinho do nosso corpo simboliza uma emoção, um padrão de pensamento. Então, não custa nada, vamos analisar, vamos buscar o significado. Aí eu vou me acolher, eu vou buscar como que eu cheguei nisso, em que parte do caminho que eu me perdi, como que eu entrei nessa sintonia, como que eu baixei a minha frequência. Aí eu vou fazer práticas de autoamor, né? Todo dia se olhar no espelho, existem milhões de práticas, por exemplo, todo dia se olhar no espelho, no fundo do olho, buscando, como se você estivesse buscando a sua essência e conversar com a sua essência. Fale como se fosse outra pessoa. Você é amado. Você é filho de Deus. Não importa se você foi jogado no lixo quando era bebê, se você apanhou quando era criança, porque geralmente a gente coloca as culpas dos nossos fracassos na nossa infância, né? Não é assim? Ah, porque eu não fui amada pelos meus pais, e por aí vai. Porque meus pais brigavam, porque se separaram, porque meu pai tentou matar minha mãe. Tem um monte de história assim, né? Cada um tem a sua história, né? E a gente coloca a culpa nesse momento. Ok, foi difícil e realmente deve ter desequilibrado você. Mas nós temos escolha. Nós não precisamos conviver com este acontecimento para o resto das nossas vidas. Nós podemos escolher um caminho ou outro. Eu quero ser feliz. Aquilo não precisa mais fazer parte da minha vida. O diferencial é o que eu vou fazer daqui para frente. Né? Se eu estou tomando consciência agora, é daqui para frente que eu vou fazer diferente. E é isso que vai valer a pena. Eu vou me analisar, eu vou buscar os meus desequilíbrios, os meus fracassos, os meus erros, chame como quiser. E eu vou fazer diferente. Porque se eu continuar fazendo a mesma coisa, eu vou ter o mesmo resultado. Se algo não está bom na minha vida, eu preciso mudar alguma coisa para que amanhã seja diferente. Se até hoje eu tive um resultado e eu quero outro resultado, amanhã eu tenho que fazer diferente para ter outro resultado. Então olha no olho, na frente do espelho e conversa com a sua criança interior. Conversa com a sua essência e fala para ela toda aquela informação intelectual que eu estava falando no começo, né, sobre ser filho de Deus, sobre ter Jesus como nosso grande modelo. Isso está muito na nossa cabeça, no nosso intelecto. Então conversa com a sua essência e fala para ela o quanto isso está nela, o quanto ela pode irradiar essa luz. Né? Conversa da sua forma. Transforme a sua essência. Busque essa luz que está dentro de você. É uma outra parte da autocura. É um exercício de autocura. Aí tem
mais um item, a espiritualidade. Nós temos que buscar cada vez mais a nossa espiritualidade, independente de religião, independente de crença, porque nós somos espíritos. Então nós temos que cultivar, buscar conhecimento e vivenciar a nossa espiritualidade, seja ela como for. Algumas pessoas não buscam um templo, uma casa de oração, não buscam nada disso, mas são pessoas boas no seu dia a dia. São pessoas boas com seus familiares, com seus amigos, com seus vizinhos. Este é o grande barato da espiritualidade. Legal que a gente vem aqui toda semana, que a gente estuda o Evangelho, que a gente recebe, né, os fluidos através do passe. Isso traz conforto, né, alivia um pouco a nossa tensão. Mas a grande prova é no dia a dia, é viver a espiritualidade no dia a dia, não é intelectualmente. Ah, eu fui lá no centro, escutei uma palestra, li um livro, nossa, é assim, é assim, é assim. Tá, mas você tá vivenciando isso? O importante é sair daqui hoje e vivenciar. Esse é o importante, é isso que vai trazer a transformação necessária para a nossa cura. Então, quando Jesus disse, sois deuses, nós temos que vivenciar o Deus que está em nós. Nós temos que deixar que Ele se expresse através dos nossos relacionamentos, através das nossas atividades diárias, o tempo todo. Tem aquela história assim, né? Você está diante de uma situação, você não sabe o que fazer. O que Jesus faria? Essa é a grande pergunta que nós temos que fazer o tempo todo. Mas tem que ser sincera. E aí a atitude tem que ser condizente com o pensamento, principalmente com o sentimento que vier na hora. É isso que nós temos que levar para o nosso dia a dia. Isso faz parte da autocura. Esse é o caminho da autocura. Né? É um assunto que a gente poderia levar horas, né? Umas 3 horas, por exemplo. Tá bom? 3 horas? Só que não, né? Fica enjoativo e já tá dando soninho. Então, assim, eu falei no começo, eu espero que cada um saia daqui hoje super interessado neste tema de autocura. Porque é um assunto que vai destravar a nossa mente com relação a todos os problemas que nós trazemos aqui para resolver. Porque todo mundo está aqui para resolver algo, né? Todo mundo, como eu falei, todo mundo tem algo para curar em si, na sua vida. E entendendo o processo da autocura, a gente vai resolver todos os nossos problemas. Tá bom? Então, tem esse livrinho aqui, Minutos com Chico Xavier. Opa! Que tem esse tema, mas tem muitos livros. Olha, eu separei quase uns 10 livros para poder fazer um link assim, né? Então tem muitos autores, busca lá, põe na internet, autocura, palestra sobre autocura, você vai ver quanto que tem para se estudar, para trazer consciência, que o mais importante é nós termos a consciência de quem nós somos e de como nós devemos proceder. Então, buscar conhecimento é o caminho. Tá bom? Posso fazer o encerramento? Deve. Então, vamos fazer o encerramento, assim, uma breve meditação para trabalhar esse tema que a gente trouxe hoje, que é tão importante, né? Então, vamos fechar os nossos olhos e fazer umas respirações bem profundas e suave. Solta o ar bem demoradamente e quando você solta o ar, você relaxa. Você relaxa os seus pés e as suas pernas, relaxa o quadril, relaxa o abdômen,
Relaxa o tórax, os braços, as mãos, respira profundamente. Mais uma vez. E solta a sua cabeça, o pescoço, solta o maxilar. Sinta o seu rosto relaxando. Relaxe as suas pálpebras, a sua bochecha. Agora visualize uma luz intensa, muito branca, descendo do alto, em espiral, e vai entrando pela sua cabeça. Esta luz é inteligente e você não precisa conduzi-la, porque ela conhece as suas necessidades. Ela vai descendo pela sua coluna em espiral e vai se ramificando por todo o seu corpo, pelos braços, mãos, pelas pernas e pelos pés, por todo o seu tronco. Em especial, ela vai envolvendo o seu coração. Esta usina poderosa de energia eletromagnética que atrai tudo que é semelhante ao seu sentimento. Então hoje vamos trabalhar os sentimentos. Vamos permitir que esta luz pulse com intensidade na área do coração. E vai removendo tudo aquilo que faz peso, todo sentimento denso que nós acumulamos. A raiva, a tristeza, o negativismo, a inveja, o orgulho. Permita que esta luz pulse intensamente e amorosamente. Sinta que ela vai derretendo tudo aquilo que não é seu. E então você vai se sentindo mais leve, como se seu peito estivesse abrindo, como se uma luz poderosa saísse de dentro do seu coração e iluminasse os seus caminhos. Deixe que ela trabalhe em todo o seu corpo, em cada célula do seu corpo. Traga à sua mente momentos felizes que foram vividos ontem, anteontem, o ano passado, há 10 anos atrás, não importa. Traga à sua mente bons momentos e vibre como se estivesse vivendo agora. Sinta a alegria daquele momento. Se ele te traz paz, deixe que esta paz tome conta de todo o seu ser. Respire profundamente, mais uma vez. E sinta o seu corpo sendo envolvido pelo bem-estar, pela tranquilidade, pela serenidade deste ambiente.
elevando então os nossos pensamentos ao nosso Mestre querido, que neste momento nos convida para um abraço e nos transmite o seu magnetismo de amor. Obrigado, Mestre, pela oportunidade, obrigado pela vida. Obrigado por nos ensinar. Obrigado por nos orientar e nos convidar todos os dias para a renovação. Que a luz divina habite em nossas mentes e em nossos corações hoje, para que tenhamos força e esperança todos os dias. Que assim seja. Vamos ficando então nesta paz para receber o tratamento de hoje. Eu agradeço a paciência e a atenção de todos. Uma ótima semana. Ficha branca 1, 2, 3, 4, 5.